experiente, né? Você sabe como lidar, você sabe como falar, o que tem que fazer, né? Você já começa a entender quando um mal ele está saindo de alguém e a pessoa precisa de um tempo para, né, se recompor. Então você começa a ficar experiente. Não tem técnica, é um dom. É um dom e depende, cada caso é um caso. É algo que se faz. No começo, claro, lidar com essas coisas, a gente, quem não tem medo? A gente tinha medo também. Tinha medo, né? O que está acontecendo? Eu confesso que nunca fui fã de imaginar que eu poderia ver alguma coisa, algum espírito. Acho que poucas pessoas querem isso para si. Mas, enfim, foi uma coisa que tive que ir. Não tive como fugir. Aí eu quero também te perguntar, você falou que o espírito pode incorporar, né, na pessoa ou ficar ali do lado de fora, acho que atormentando essa pessoa. Existem casos assim. Os evangélicos chamam de encosto. É um nome muito famoso. De que, de fato, o mal ele encosta na pessoa, tá? Ele encosta na pessoa, então fica junto da pessoa. Onde a pessoa vai, ele está do lado, né? Vai trabalhar, está junto. Vai dormir, está junto. Tem casos que... Então, esse espírito não entra no corpo, né? Esse espírito não entra. Por exemplo, eu ia dizer, há casos que o espírito só perturba a pessoa quando a pessoa está em casa, né? Então, isso é um encosto. Ele não entra no corpo. Então, quando ele não entra no corpo, a pessoa ela não tem essas manifestações espirituais. Então, às vezes, ela participa de exorcismos coletivos, onde a gente faz, né, o trabalho de libertação. Aí ela não passa mal. Geralmente, ela não passa mal, sente um arrepio, sente alguma coisa. As pessoas geralmente sentem, né? Mas não cai no chão. Inclusive, algumas vêm falar comigo assim, padre, mas o senhor fez a libertação, o senhor mandou o mal sair, teve gente que passou mal. Eu não passei mal, então eu não tenho mal espiritual, né? E às vezes tem. É porque não era uma possessão. É a possessão que faz isso. Entra no corpo, então toma conta da mente, e aí que a pessoa se manifesta. Ela faz coisas que ela não lembra depois. Muitos não lembram, muitos lembram, outros não, né? Geralmente não lembra. Aí ela xinga, briga. Tem gente que muda o comportamento da noite para o dia. Você, por exemplo, é casado com alguém e a pessoa é super carinhosa, e você chega à noite, a pessoa te bate, te xinga, mas não é a mesma pessoa, né? Existem casos assim. Sim. Então, esses sinais de alteração da normalidade, todos eles podem estar ligados. Assim, para a pessoa que tiver... Parece que a pessoa que estiver em casa estiver sentindo um demônio, mas meio isso, né? Como a pessoa existem identifica. pessoas que são assim, né? Normalmente. Tem pessoas que de dia tá bem, à noite acorda de manhã, a pessoa quer bater, enfim. Mas você sabe que, né, dá para perceber que tem coisa que não está normal, né? Você começa a identificar, peraí, não está normal isso aqui, né? É como muitas pessoas que me procuram, elas se queixam que não tem sucesso financeiramente. Ou não arruma emprego, ou não dá certo as coisas. Porque, veja, eu digo para as pessoas, é normal não dar certo as coisas. Faz parte do crescimento. Você tenta aqui, erra, aprende, tenta ali, erra, aprende, uma hora dá certo. Agora, tem gente que começa a perceber que, não, mas comigo não é normal. Porque já são 20 anos, já são 30 anos as coisas não dando certo. Amarrações, essas coisas assim. Porque existem esses males, como a gente está falando, né? A possessão, o encosto. Existem espíritos que encostam ou entram na vida das pessoas, às vezes do nada, ou você está fraco espiritualmente, ou realmente ele te escolheu. E tem gente que não entende, mas por que para mim, padre? Eu nunca fiz mal a ninguém. A gente também não sabe a mentalidade dele, porque que ele escolhe alguém. Mas, geralmente, o mal entra na pessoa porque alguém fez alguma coisa ruim, né? Aí a gente já entra na maldade, né? Na maldade, na inveja. Aí a pessoa vai e faz coisa ruim para os outros. Quem nunca passou numa esquina e viu alguma coisa ali, algum trabalho, isso aí é sempre para fazer coisa ruim para alguém, né? Separar casamento, a pessoa perder emprego, ficar doente, enfim, cada um pede o que quer, pro bem e pro mal. Né? Uma coisa que é um argumento recorrente da galera descrente é tipo, se o demônio, e aí é uma outra pergunta, né?
se é um demônio só, se são vários demônios, como é que funciona, mas se o demônio tiver que se apossar do corpo de alguém, por que vai se apossar da Kelly de Osasco e não do Barack Obama, né? Todo mundo... Isso é bem clichê, assim, da argumentação, e é engraçado, de fato, a Kelly de Osasco. Mas por quê? Por que não tem uma lógica, assim, na... Na verdade, a gente não sabe. Veja, é que tem pessoas que falam assim, por que não se apodera de tal fulano? A gente não sabe se tal fulano tem alguma ligação. Às vezes a pessoa tem uma ligação. Existem pessoas que trabalham com isso, que levam a sua vida, né, para fazer o mal. Essas pessoas, elas têm controle. Essas pessoas têm um espírito ruim com ela, mas o espírito não faz o que ele quer. Ela tem controle. Então, às vezes, você já falou muitas vezes com alguém que tem uma possessão, um mal espiritual, ou que às vezes não dorme à noite, ou que tem alguma coisa, mas ela não demonstra, não cai. Você pode fazer exorcismo, você não cai. Vou te dar um exemplo. Isso foi bem no começo, foi uma coisa até que me apavorou. O senhor chegou lá e falou, padre, eu levo uma vida ruim, faço só mal às pessoas, eu quero que o senhor me ajude. O que eu posso te ajudar? Na minha casa eu fiz um terreiro lá, eu tenho imagens de Exu, essas coisas, nomes. Eu quero me livrar disso. Só que eu não tenho força. Eu não consigo. Na hora que eu vou pegar lá algum objeto que eu usava, eu não tenho, não vai. Né? Tá tudo bem. Fui eu e um rapaz, nós fomos lá para tirar as coisas. Era o desejo dele. É isso mesmo que você quer? Então, pegamos roupa, fomos pegando tudo, pondo no carro, levar para a igreja. Era o que ele queria. Porém, na hora que a gente foi começar a pegar as coisas, ele se incorporou. E foi a primeira vez que eu me deparei com um caso de uma pessoa que se incorpora, mas não desses que a gente conhece, por exemplo, os vídeos que eu tenho na internet, que foram lá filmar na igreja, não é daquele jeito, a pessoa incorpora assim, falando com você, tudo bem? E não é a pessoa, é o espírito, é que a pessoa tem um controle. É uma coisa impressionante, e aí no começo eu fiquei, e agora, o que eu faço? Eu não sei se aí eu fiquei pensando, mas isso é espírito mesmo ou não, porque eu não estava acostumado. E era uma coisa ruim, foi custoso tirar as coisas. E ele falou com você o que ali na hora? Tipo, olha, ele te ameaçou? Faz muito tempo. Não fez ameaça. Disse que eu não ia tirar. Ele disse que eu poderia ir embora, que ali era a casa dele, eu disse que ele estava usando o corpo. Falou, eu estou aqui usando o corpo dele, você não vai tirar. Falando normal assim. Nossa, mas é uma coisa que arrepia e você fala, peraí, diferente. Mas... E ali naquela hora... Aí eu senti que não era a pessoa. Porque, poxa, a pessoa chorou, padre, tira aquilo, pelo amor de Deus, estou sofrendo. E aí ele mudou, né? Não vai tirar mais. Até eu entender que era o espírito, mas depois o espírito disse, nós estamos usando o corpo dele, você não vai tirar, enfim. E foi uma briga ali. É espiritual, né? Rezando. Você começou a rezar. Aí comecei a rezar. Aí você começa a pedir. Não, você vai sair desse corpo. Aí ele ria. Não, claro que não. Não é fácil, não. E conseguiu tirar? Sim, saiu e nós tiramos as coisas de lá. Tiramos as coisas de lá. Como ele pediu. E ele ficou bom. Depois ele veio falar com a gente, sentiu melhor. Em algum momento